irmãos, paz do Senhor. Eu estou aqui lendo um livro que, na verdade, eu já li, mas eu gosto de reler alguns textos que me chamam a atenção. E eu gostaria muito de dividir com vocês algo. E esse algo está neste livro. Eu vou passar para vocês, só para vocês verem qual que é. É do Brennan Manning, O Impostor que Vive em Mim. Recomendo, viu? É excelente, edificante. Não esse, ele tem não só esse, mas ele tem outros também que são muito edificantes. É um autor com excelentes literaturas cristãs. Eu tirei um aqui para ler com vocês, só para deixar uma passagem de edificação para a vida de vocês também. Esse livro, o nome dele é O Impostor que Vive em Mim, ou seja, um livro que fala do nosso eu, do nosso ego, que vive querendo tomar a frente do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês um pedacinho. Diz assim: dissecar a anatomia do impostor parece um exercício masoquista de autoflagelo. Essa introspecção mórbida não seria a decretação da própria derrota? Ela realmente é necessária? Ou seja, dissecar, né? Abrir, futucar, né? O nosso interior, buscando tudo aquilo que é desagradável. Isso não é um masoquismo, né? Isso não é autoflagelo? Será que é realmente necessário ficar mexendo em tudo aquilo que é desagradável, que está dentro de nós e que a gente deixa quietinho lá porque realmente incomoda quando a gente vai mexer? Continua afirmando que não é apenas necessário, mas é indispensável para o crescimento espiritual. O impostor precisa ser tirado do seu esconderijo, precisa ser assumido e reconhecido. Quantas vezes nós escondemos esse impostor tão quietinho lá dentro? Quantas vezes nós somos egoístas, egocêntricos, mau caráter, mentirosos? Somos muito mais do que nós gostaríamos de não ser, mas nós somos. Ele faz parte do nosso ser. Eu grifei aqui bem essa frase, eu gostaria que vocês escrevessem aí. Arruma um tempinho, guarda essa frase, anota ela. Tudo o que é negado não pode ser curado. Tudo que é negado não pode ser curado. Isso é para a nossa vida. Se eu nego algo, então jamais eu vou tocar naquilo, porque eu não acredito que ele exista. Eu posso saber que ele está lá, mas eu prefiro fingir que ele não está. É uma cegueira espiritual, é um atraso para a nossa vida. A partir do momento que eu reconheço, eu consigo a cura. Continuando a leitura, diz assim: reconhecer com humildade que costumo viver num mundo irreal e que banalizei o meu relacionamento com Deus e que sou conduzido por ambições inúteis é o primeiro golpe para defrontar a minha fachada. Gente, isso aqui é tremendo. Reconhecer com humildade que eu vivo num mundo irreal. Tem gente que vive num mundo irreal, onde ele acha que ele é o centro de tudo, em que onde ele está, tudo vai acontecer. Se ele não estiver lá, não vai funcionar. Se ele não estiver lá, não vai ficar perfeito. Se ele não estiver lá, é sempre nós criamos esse mundo e vivemos nele, e a partir de um determinado tempo, nós já não aceitamos ter uma vida onde nós não somos o centro de tudo. Nós precisamos reconhecer que o nosso eu, ele não é nada. Com o sopro divino, esse eu desaparece da vida e da história de todo mundo. Restam apenas lembranças. O que é eterno é o Espírito de Deus. E sem ele, nós não alcançamos a eternidade prometida. Então, o que nós temos que fazer é deixar que Deus trabalhe através de nós e não nós através de Deus. Aleluia. Porque nós sempre estamos querendo aparecer usando Deus através de Deus. Nós vamos lá e porque eu tenho Deus, porque Deus e Deus e Deus, e nós usamos Deus para aparecer. Então nós queremos aparecer através de Deus e na verdade é Deus que tem que aparecer através de nós. E como que isso é possível? Quando nós reconhecemos que o nosso eu tem aparecido muito mais na história da nossa vida, na nossa rotina diária, no nosso dia a dia. Sempre nós chegamos e nós colocamos, espera que eu vou fazer, eu vou conseguir, isso. É uma história que ela tem acometido muitas pessoas hoje na nossa atualidade.
né? Esses pregadores de autoajuda, né? Esses livros de autoajuda, psicólogos da autoajuda, sempre ensinam que nosso eu, ele tem que aparecer. Nós precisamos decretar que o nosso eu é alguma coisa, sendo que na verdade a Bíblia nos ensina ao contrário, né? Que o nosso eu, ele tem que cair por terra. O egoísmo nos impede, o egocentrismo nos impede de deixar o Espírito de Deus trabalhar e fazer a vontade dele. Enquanto o nosso eu progride, o Espírito de Deus fica parado analisando até onde nós vamos sem a vontade dele, sem os desígnios dele, sem a permissão dele. E o que acontece? Em determinado momento a gente fica estagnado, a gente fica parado e é onde a gente volta tudo para trás de novo para pedir o auxílio dele. Ou seja, não era melhor logo inicialmente reconhecer o erro, reconhecer que o nosso eu está tomando frente, arrancar tudo aquilo que impede o Espírito de Deus trabalhar e permitir que ele é que comande o processo? Vou só continuar para finalizar. A honestidade é a disposição de subjugar o falso eu e tirar do caminho a armadilha do auto-engano. A paz reside na aceitação da verdade. Essa também é uma frase muito boa para se guardar. A paz reside na aceitação da verdade. Quando eu aceito que eu sou um inútil, que eu não sirvo para nada, que eu não sou nada, sem que o Espírito Santo de Deus habite em mim, aí sim eu vou ter paz, mas eu preciso aceitar essa verdade. Eu preciso aceitar que eu sou pó e para o pó eu vou voltar. Que eu sou simplesmente um peregrino nessa terra. É um trajeto, é um propósito de Deus nos trazermos para este lugar. Nós cumpriremos esse propósito e ele volta e vem nos buscar. Então, não adianta querer fugir disso. Que tudo fora disso não vai prosperar. A paz reside na aceitação da verdade. Qualquer faceta do eu obscuro que nos recusamos a reconhecer torna-se inimiga e nos força a assumir postura defensiva. Então, se a gente não aceitar a verdade, o nosso eu sempre vai entender que você vai sempre me colocar na defensiva. O nosso eu sempre vai entender que tudo aquilo que vier para retirá-lo é algo que está querendo nos derrotar, que está querendo nos destruir, e não é verdade. Quando nós tiramos o nosso eu de ação, realmente nós precisamos de outra coisa para preencher este lugar. E a única coisa que pode preencher esse espaço é o Espírito Santo de Deus. A única fonte de vida que pode habitar dentro da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Só ele comandando os propósitos e os projetos de Deus na nossa vida, as coisas fluem. E tudo que está estagnado começa a fluir, como rios de águas vivas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu precisei dividir com vocês porque esse livro ele é muito gostoso de leitura, ele tem muito a oferecer e sempre que tem um livro assim que me chama muita atenção, eu gosto de dividir com as pessoas. Eu vou ter outros livros, eu tenho vários e eu tenho alguns que são assim bem chamego meu mesmo, sabe? E eu quero dividir algumas passagens com vocês. Até a próxima.